No vídeo de hoje eu vou falar sobre os perigos de animais na pista, principalmente à noite. Olá amigos iniciantes da rodagem, Barra Limpa, sejam bem-vindos, eu sou o Lemes, o veterano da estrada. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, toda semana lançamos vídeos novos. Vamos comigo para a história. Nesse primeiro fato, eu viajava para a cidade de Ponte Nova, passando por Belo Horizonte. Eu tinha uma entrega para fazer em Belo Horizonte, depois eu descia pela 356 até Ponte Nova. E quando eu estava chegando próximo a Mariana, Minas Gerais, eu vi ao longe um cavalo pastando na beira da pista. Na minha frente estava indo um automóvel. Eu só me lembro que o cavalo, do nada, ele saiu da beira da pista e entrou na pista. Naquele trecho, não tinha terceira faixa, só tinha terceira faixa em algumas subidas. E o cara que estava na minha frente no carro, teve como sair do cavalo, pegar a contramão, desviar dele na contramão e voltar para a faixa de novo. Só que em sentido contrário, vinha um carro em uma velocidade bem acima da permitida para aquele local. Ou ele pegava o cavalo ou ele batia de frente comigo. Acho que o senhor que estava no volante não teve nem tempo de pensar, porque ele deve ter me visto, né? Um caminhão grande na direção contrária. Ele só segurou no freio, ele freou, os pneus arrastaram e pegou o cavalo. Eu parei o caminhão, liguei o alerta, sinalizei as estradas, que eu vi que já tinha feito um estrago. Não tinha mais o que fazer. O cara do carro também parou mais na frente, voltou para me ajudar e me ajudou a sinalizar a estrada e fomos lá para ver. Não tinha mais ninguém, só tinha o casal. Liguei para a polícia, né? Tentei ligar para a PRF, que ali é uma jurisdição da Polícia Rodoviária, que é uma rodovia federal. Não consegui. Liguei para o 190, liguei para a polícia. Depois veio o corpo de bombeiros, veio uma ambulância para ver se tinha como socorrer os ocupantes, mas já não tinha mais nada o que fazer. Infelizmente, o casal vieram a óbito no local, por causa de um animal na beira da pista, pessoal. Isso era de dia, tá? Isso era de dia. No segundo momento, eu estava vindo do sul do Pará para Belo Horizonte, numa linha que a gente fazia de ônibus. Eu trabalhava com ônibus. E no trecho da madrugada, eu estava no volante. Quando eu passei no trevo de Natividade, na TO 050 tem muitas retas e desertos e mais desertos de só mato. Numa determinada reta dessa, tinha essa reta que eu estava, no final dela tinha uma meia curva para a direita e depois uma outra reta. Não sei por que deu em mim de olhar para o outro lado. A noite estava bem clara, tinha uma lua linda no céu. E estava bem clarinha a noite. E me deu na cabeça de olhar no sentido da reta que eu iria pegar depois dessa curva. E eu vi alguns pontos brancos na direção da reta que eu ia passar. E me veio a cabeça para me diminuir. Eu estava uma média de uns 90 km por hora, rodando um trecho que não tinha movimento nenhum. Quando eu entrei na curva, eu tive que segurar o carro. Eu já tinha diminuído, eu já estava uns 75 mais ou menos de 80 km por hora. E eu tive que segurar o carro, gente. Vocês não fazem ideia do que estava na minha frente. Quando eu deparei na curva, gente, tinha uma boiada deitada na pista. Era um gado Nelore todo branco, para minha sorte. Porque se a noite tivesse escura e o gado fosse escuro, certamente eu mesmo olhando na direção que eu olhei, eu não iria ver nada. Porque o farol estava clareando numa posição, eu estaria olhando para outra posição. Não ia me ajudar em nada. Mas aquele meio clarão do farol e da lua fez com que o gado que estava em pé, que a maioria estava deitado, mas ainda tinha uns pontos. Os pontos brancos que eu vi era o gado que estava em pé. Gente, mas eu tive que segurar firme para poder não subir em cima daquela boiada. Imagina se eu não tivesse visto antes. Imagina se eu entro nessa curva ou se eu tivesse com um pouquinho de sono e não tivesse prestando atenção. Gente, eu não gosto nem de saber, porque um ônibus, eu trabalhava com B12 na época, no Paradiso,
Imagina um ônibus subindo em cima de uma boiada, que os bois eram fortes. Nossa, Deus me livre, eu tombava com certeza o ônibus. Aí o meu amigo teve que descer, ele achou que tinha acontecido alguma coisa, né, com o carro. Ele levantou da cama e me perguntou o que tinha acontecido. Eu falei, olha aí. Quando ele viu, ele começou a rir. Eu falei, mas é muito folgado essa boiada. Ele teve que descer, pegar um galho, tocar, levantar boi por boi e falar, dá licença, a gente tem que passar. E acabou, a boiada saiu, fui passando devagarinho até sair lá na frente, né? Para vocês verem o perigo de gado na pista à noite. Nesse outro momento, aconteceu com um amigo meu. Ele rendia um carro em Belo Horizonte para Brasília. E num determinado trecho, depois de Três Marias, numa daquelas retas, ele viu, ao longe, ele viu que tinha um cavalo pastando na beira da pista. E ele já ficou meio cabreiro, né? Mas continuou ritmo de viagem. Porque ele pensou, o cavalo está lá longe, ele não vai entrar na pista. Pessoal, isso foi de dia também, né? Ele imaginou que o cavalo não fosse entrar na pista, que o cavalo estava pastando quietinho lá. Mas quando ele estava numa faixa de uns 50 metros mais ou menos do cavalo, do nada, o cavalo deu na cabeça lá e entrou correndo na frente dele. Ele pensou em sair para a esquerda, só que do nada apareceu uma carreta em sentido contrário, vindo da curva, de lá para cá. O motorista profissional, o que está na estrada, tem hora que ele tem que agir, que ele tem que tomar uma atitude em milésimo de segundo. Porque se ele sai para a esquerda, de toda maneira ele pegava o cavalo, porque o cavalo estava correndo para a esquerda dele. E se ele sai muito para a direita, ele entrava num acostamento que tinha buraco e tombava o ônibus, ia para o buraco com o ônibus também. Então o que ele fez? Ele saiu um pouquinho para a direita e não teve como evitar de esbarrar a lateral do lado dele ali na traseira do cavalo. Quando ele esbarrou no cavalo, ele empurrou o cavalo para frente da carreta. O carreteiro, percebendo aquilo, que ele também estava vazio e estava andando bem, quando o carreteiro percebeu o perigo, ele já estava praticamente em cima do cavalo. Ele segurou nos freios, diz o meu amigo que já chegou a chiar os pneus da carreta, mas ele pegou o cavalo de cheio, jogou o cavalo uns 20 metros de distância para frente e fez um estrago ali na frente da carreta, mas um estrago arrumado. E o meu amigo que tinha saído para fora da faixa, um pouquinho para fora da faixa, voltou, como ele teve que sair um pouquinho do lado direito, ele quase que tombou o ônibus de qualquer forma, que ele saiu, tinha um degrauzinho na pista, que olha, diz ele que andou enrolado para poder controlar o ônibus na pista de novo. Para vocês verem como que é perigoso. Se vocês verem, pessoal, portanto, se vocês verem um animal lá longe, na beira da pista, diminua a velocidade, sinaliza para quem vem atrás, sinaliza quem vem em sentido contrário, porque o animal ele não pensa, ele não tem raciocínio. Do nada ele entra na frente do carro, entendeu? Se já aconteceu alguma coisa com vocês parecido com isso, me conte nos comentários. E nessa outra ocasião, pessoal, eu voltava da cidade de Bicas, Minas Gerais, para cidade vizinha de nome Chácara também, Minas Gerais. Eu tinha um ocupante na garupa da moto, eu estava de moto nesse dia, e estava uma noite muito escura. E eu tinha que andar um bom trecho da BR-267 até entrar na estrada de chão para ir no sítio onde eu morava. Num determinado ponto, antes de eu sair dessa BR, tinha uma curva para a esquerda, uma reta, uma meia curva para a esquerda. E perto dessa curva, não estava assim roçado na beira do asfalto, né? Tinha uns matos meio alto. Do nada, meio daqueles matos, sai um boi escuro. Como a noite estava escura, quando eu vi ele, já estava em cima dele praticamente. Mas foi questão de milésimo de segundo. Eu desviei a moto do boi. Ele parece que o boi sentiu que ia bater nele. Ele parou, ele deu aquela estancada, parou e virou a cara para o outro lado. Um pouquinho da cara do boi pegou na carona que estava comigo, né, na garupa da moto. E ainda pegou um pouquinho, ainda chegou a me desequilibrar um pouco, mas foi de raspão, porque se esbarra mesmo, derrubava nós dois, e a gente ia ter um acidente bem
bem complicado. E eu fiquei pensando aqui uma porção de tempo, viu? Se eu bato naquele boi, ou eu esbarro, a pessoa que estava na minha garupa esbarra naquele boi, e a gente, nossa, o acidente seria feio. Para vocês verem como que é perigoso. E eu não tinha visto, eu estava na reta e não tinha visto o boi na beira da pista, porque a noite estava muito escura e os bois que estavam ali eram bois escuros, não eram Nelores como eu contei no fato anterior. Então, gente, por um milagre, aquele dia foi um milagre eu não ter batido naquele boi, não ter sofrido sérias consequências. Felizmente, foi um milagre mesmo eu não ter batido naquele boi. Pessoal, peço a vocês que compartilhem esse vídeo com pessoas que você ama ou amigos que você conhece que vivem na estrada, que são motoristas e vá pegar a estrada também. As minhas histórias e a minha experiência vivida nas estradas pode ajudar a salvar muitas vidas nas estradas se você se conscientizar do que eu falo aqui. E lembre-se, todo acidente pode ser evitado. Um abraço do seu amigo Lemes e até um próximo vídeo.